Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula de terça-feira, né? E o próximo conteúdo que nós vamos ver agora, que eu passei algumas questões para vocês fazerem, refere-se à análise de gráfico, tá bom? Então, nosso conteúdo é análise de gráfico. Então, como é que funciona essa análise de gráficos? Vamos supor que primeiro vamos ver como é que, rever aqui como é que nós vamos construir um gráfico. Vamos supor que eu tenho aqui uma função, f de x é igual a 2x mais 1. Isso aqui é uma função. Podemos escrever assim, ou como nós vimos, y é igual a 2x mais 1. Se nós tivéssemos que fazer um gráfico disso aqui, olha, rapidamente como é que ficaria? Por exemplo, eu posso pegar dois pontos. Eu posso pegar quando x for igual a 1, menos 1, e quando x for igual a 1. Então, o que nós vamos fazer mesmo? Substituir esses dois valores nessa função aqui, ou nessa que é a mesma coisa. E ficaria assim, olha, y é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Assim, logo, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E mais 1, isso dá menos 1. Então, quando x for menos 1, o y vale menos 1. E quando x, lembrando que esses valores aqui são arbitrários, vocês podem atribuir qualquer valor, né? Então, y é igual a 2 vezes, como aqui é positivo, não coloca. Só estou substituindo o x aqui, olha. Mais 1. E 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. Ok? Então, nosso gráfico inicialmente ficaria assim, olha. Quando x for menos 1, aqui, olha, o y vale menos 1. E quando x for 1, o y vale 3. E assim, olha, seria o nosso gráfico. Ok? Você pode ter perguntado o seguinte, e esse ponto aqui, olha, de encontro, né? Esse ponto aqui onde ele passa a função, seria, nesse ponto aqui o x vale 0. Então ficaria assim, para ficar melhor desenhado, ficaria assim. Ficaria assim. Nesse ponto aqui, olha, o x vale 0, ficaria assim, olha, y é igual a 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 2 vezes 0, 0 mais 1, então y é igual a 1. Então seria esse ponto aqui, certo? Bom, aqui seria o nosso gráfico. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, olha, ele é estritamente crescente, sempre ele é crescente, tá certo? Em algumas análises de gráficos, nós teremos assim, olha, por exemplo, teremos gráficos que eles podem se comportar assim, olha. Então vamos supor que aqui fosse o ponto menos 2, menos 1, aqui em x, aqui 1. Então, nós podemos dizer o seguinte, olha, que esse gráfico, ele é crescente até o ponto menos 2. Então ele é crescente. Ele é crescente. Em menos 2, quando x é igual a menos 2. De menos 2 até menos 1. De menos 2 até menos 1, ele é constante. A função é constante. E quando x for maior, que menos 1. Então daqui para frente, ó, ela é decrescente, certo? Então aqui ela é crescente, aqui ela é constante e aqui ela é decrescente. Por exemplo, vamos supor que também aqui, olha, nós tenhamos 2. Essa função aqui, ó, se eu perguntar assim, quanto que vale f de menos 2? F de menos 2, olha, quando x for igual a 2. Então, quando x for igual a 2, quando x for menos 2, o y vale 2. Quanto o f de menos 1? De menos 1. Então, menos 1, quando x for menos 1, o y também vale 2. E nesse ponto aqui, por exemplo, quanto vale o f de 1? F de 1. F de 1 é 0. Porque quando x, isso aqui dentro, né? Isso aqui é x. Quando x for 1,
o y que vale zero, que aqui não tem y nesse ponto aqui, ok? Então aqui nós temos alguns dados dessas funções, não é? Aqui também nós podemos até ter um intervalo, aqui quando nós falamos em constante, no intervalo de menos 2 até menos 1, né? Isso aqui ela é constante. Também podemos escrever assim, ó. Quando x no intervalo do infinito até menos 2, ela é crescente. E quando ela for de menos 1 até o infinito positivo, então ela é decrescente. Ok? Então essas são algumas análises de gráfico que vocês vão fazer para poder verificar se as funções elas são crescentes ou não, ou são decrescentes, né? E fazer a análise dela. Então lembrando que isso aqui, olha, também é denominado, isso aqui, olha, esse ponto onde ela encosta no eixo x é também chamado zero da função. Zero da função é você pegar isso aqui, olha, que nem nós fizemos aqui, ó. Você fazer 2x mais 1 é igual a zero. 2x é igual a quanto? A menos 1. X é igual a menos 1 meio. Então esse cálculo aqui, olha, é o zero da função. E esse ponto aqui, olha, é o chamado coeficiente linear. O que é coeficiente linear? É esse ponto aqui, olha. Bom, então isso aqui fica algumas dessas dicas aqui para vocês tentarem analisar os gráficos. E quarta-feira, né, que é amanhã, estarei passando para vocês as correções dessas questões aí, tá bom?